Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Ontem não tivemos devocional. Eu tirei o dia de folga. E estou melhor, glória a Deus. Estou aqui com este vídeo interessante, né? Para mostrar para vocês. Nós vamos assisti-lo. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. O Senhor é Deus compassivo, tardio em irar-se, e quando se ira não permanece irado por muito tempo. Tu és Deus justo e fiel. Senhor, convido-lhe para o lugar de primazia neste devocional. Fala comigo, ó Deus, mas também fala com todos que aqui ouvem este devocional. E que venhamos, Senhor, receber de Ti o discernimento, a sabedoria, o entendimento, para que possamos compreender com riquezas de detalhes tudo quanto Tu estás a ministrar em nossos corações. Senhor, vai lá, ó Deus, aonde palavra alguma alcança, aonde a mão do homem não toca, e Tu sabes onde é o ponto certo para ministrar em cada coração, em cada mente, em cada vida, em cada família. Senhor, muda destino, muda história, muda pensamentos, muda sentimentos, muda, Senhor, ocasiões. Deus, dê resposta, dá escape, dá livramento. Senhor, fala conosco, não só durante este devocional, mas durante esta semana. Nós estamos aqui, dependentes de Ti que somos, para aprendermos mais de Ti. Ansiamos por aprender mais de Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vocês estão vendo isso é uma embarcação, provavelmente grandes embarcações, deve ser barcos de pescas enormes. Vocês estão vendo que tem um homem ali? Pois é, ele tá ali. A embarcação tá assim. E eu fico pensando, meu Deus, como é que este homem consegue ficar ali? E não é um vídeo falso, é um vídeo verdadeiro. Ele estava ali esperando alguém chegar até ele. Aparentemente tranquilo, não é? Pois é. Mas só de eu ver este vídeo eu já fico angustiada. Mas ele está ali tranquilo. Vou ampliar para vocês verem melhor. Olha só isso. Oh, meu Deus. E ele tá lá calmo, parece que tá comendo alguma coisa. Ah, Jesus. A lição do dia: a tempestade pode vir, mas o barco não vai naufragar, porque Deus continua no controle. Tivemos um devocional na semana passada, onde que falamos sobre a chuva, aquela tempestade que veio. E depois teve o arco-íris lindo, 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 que mostrei para vocês. Assim é assim. A presença de Deus nas nossas vidas não significa ausência de tempestades, problemas, lutas e dias difíceis fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da caminhada de qualquer pessoa. Até quem vive pela fé enfrenta momentos em que
O vento parece forte e as ondas parecem grandes demais. Mas existe uma diferença importante. Quando Deus está no barco, a tempestade não tem a última palavra. Ela pode balançar o barco, assustar a gente e até testar a nossa fé. Mas não tem poder para destruir quem continua confiando em Deus. Muitas vezes o medo faz a pessoa pensar que tudo está perdido, que não há mais saída, que não vai conseguir suportar. Mas a presença de Deus traz algo que nenhuma situação pode tirar. Traz direção, traz paz, traz segurança no meio de todo o caos. A tempestade ela pode vir, mas o barco não vai naufragar. Você vai ver um arco-íris depois desta tempestade. Deus continua no controle. Mesmo quando tudo parece fora de controle aos nossos olhos. Não tenha medo. Não abandone o barco. Eu trouxe vocês aqui para Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Jesus domina as circunstâncias. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora eu trouxe vocês aqui para Mateus capítulo 6, versículo 25 e alguns outros versículos ali. Descanso na providência divina. Ah, mas o que este versículo tem a ver com a história do barco? É simples. Vocês viram aquele homem lá, sentadinho, quietinho lá, e o barco balançando, 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 e o homem quietinho. Mas o que isso tem a ver? Quando eu olhei para aquele vídeo, o Senhor falou para mim assim: é dessa maneira que eu espero que os meus filhos estejam no dia a dia e no dia mau. Quando houver a tempestade, quando houver o dia difícil, quando o barco balançar, eu espero que vocês, meus filhinhos, lembrem-se que eu, o Deus de vocês, não perco o controle. Então, a tempestade não vai virar o barco, porque se eu estou no seu barco, ele não vai virar. E vocês podem descansar. Eu falei assim: Senhor, como é que vou descansar no meio da tempestade?
E então Jesus me lembrou ontem que você se lembra? Você estava na cozinha e você teve uma experiência comigo. Eu falei, pois é, Senhor, eu tive. Ele lembra? Foi marcante, não é? Eu falei, é. Pois é, foi muito marcante. O que você estava fazendo? Eu falei, eu estava preparando algo para mim comer. E quando eu abri o pote de mix de farinhas, o que aconteceu? Você se surpreendeu, não foi? Eu falei, pois é, Jesus. O que tinha lá? 2 formigas. Eu até achei elas bem abusadinhas. Ele, não. Elas também são criaturas minhas. E elas são pequenininhas, mas não passam fome. Eu falei, pois é, né, Jesus? Ele é. Por que desesperar-se no meio da tempestade? Eu falei, Jesus. Por quê? Ele, por que não descansar? Sabe o que acontece com a borboleta, filha? Eu falei, sei, Senhor. Ele, então, a borboleta, nos dias de chuva, o que elas fazem? Elas param e descansam, porque não podem voar com suas delicadas asas pela chuva, porque podem morrer. As gotas são pesadas demais para elas. Então, o que elas inteligentemente fazem? Descansam. Então, no dia em que você estiver fatigada, cansada, descanse. Descanse em mim. Descanse. Porque de tudo cuido eu. De tudo eu estou a prover para você. Lhe tem faltado algo? Não, Senhor, não tem. Então descansa. Então ontem eu tirei o dia para descansar. E enfrentei batalha espiritual. Enfrentei. E eu creio que você também pode estar enfrentando. Porque isso acontece. Porque o inimigo, ele aproveita todo tipo de oportunidade para querer se infiltrar em nossa mente. E até no dia do nosso descanso, ele assim quer fazer. Infiltrando pensamentos negativos, como com quem quer dizer, você não deveria estar descansando, você deveria estar fazendo alguma coisa. Vai descansar sim, mas depois que você fizer alguma coisa. E aí ele te obriga a não descansar. Mas Deus fez o quê? Após fazer todo mundo, no 7º dia ele fez o quê? Ele descansou. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Foi este versículo que no dia em que eu estava a preparar o meu alimento com o mix de farinhas e vendo as formiguinhas lá dentro, o Senhor falou comigo. Tá vendo aí? Estás preocupada com o quê? Lembra de Mateus capítulo 6? Eu falei, o que é que diz lá, Senhor? Eu lembro de alguns versículos, mas não se preocupe.
porque as aves, os pequeninos, eu os alimento. Ah, Senhor, não é verdade? Comecei a rir. Olha aí, uma pequenininha criatura que tu fizestes veio atrás de comida, tá aqui se alimentando. E eu preocupada em como vou fazer com certas situações. Pois é. Eles não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu e você não temos maior valor do que essas formiguinhas, do que as aves? Temos. Sabe por que temos? Porque fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Pois é. A gente cuida daqui, cuida dali, cuida de lá, cuida assim, cuida assado. Mas eu vou falar para vocês uma experiência que se encaixa muito bem nisso, embora diferente. Se encaixa nesse versículo 27. Eu estava a preparar o café da tarde para o meu marido e estava cuidadosamente medindo a colher de açúcar e despejando do recipiente na xícara. E falei, Senhor, que fique, toda vez que eu faço alguma coisa, eu peço ao Senhor, Senhor, que fique adequadamente gostoso, saboroso. E ali, quando eu fui despejar uma pequena quantidade, a minha mão tremeu e caiu um punhadinho fora. E eu despejei o restante dentro da xícara. Eu, ai meu Deus, vou limpar ele. Não. Eu falei, por quê? Não, ele... Lembra das formigas? Deixa aí. Deixe que elas se alimentem. Depois você limpa. Eu falei, meu Deus... Ele, tô cuidando das formiguinhas. Eu falei, tá bom. Tá bom. Simplesmente caiu. E eu não tive destreza suficiente na mão para poder despejar o açúcar na xícara. Mas olha aqui, ó. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados? Eu estava com todo cuidado para não derramar fora. Eu estava com todo cuidado. Mas mesmo assim, milimetricamente, cuidadosamente, eu não dei conta, despejei um punhado fora. E ali serviu de alimento. Depois limpei. Joguei para dentro da pia, depois de um tempo. E pronto. Sabe? Mateus também, capítulo 6, versículo aqui acima. O Senhor diz assim, o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor nos dá o pão todos os dias. Por que é que eu e você estamos preocupados, aflitos, desesperados? Vamos orar? Antes de orar, eu vim aqui e fui levada a assistir este vídeo. Quero mostrar para vocês. Porque este vídeo tem a ver com o nosso devocional. Muitas das vezes nós nos desesperamos. E o desespero não adianta. Ele só
turbulenta mais ainda a situação e nos faz perder o foco. O Senhor diz: traz para mim, filho, filha, eu te ajudo. Tenha calma, eu te ajudo. Esse motorista não é aqui no Brasil, este acontecimento. Eu não sei onde foi, mas eu acho que foi na China ou no Japão. E esse motorista, o caminhão dele está em chamas. E ele está dirigindo. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é que ele sentiu no momento em que ele estava dirigindo e o caminhão pegando fogo e ele continuou dirigindo. Mas ele sabia para onde ele devia ir. Vejam o vídeo. O motorista está dirigindo um caminhão em chamas, mas ao invés de parar em qualquer lugar para tentar solucionar o problema, ele continua dirigindo até que chega num lugar onde de fato o seu problema pode ser resolvido. Isso nos ensina uma lição espiritual muito forte. Assim como o motorista não parou em qualquer lugar, mas levou o caminhão em chamas diretamente a quem podia resolver o problema, muitas vezes... É na China. E foi ele levou o caminhão até um centro do Corpo de Bombeiros. Eu estou no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro tem uma base aqui, ali no Campo de Santana, né, mãe? Em frente ao Campo de Santana, do Corpo de Bombeiros. E eu fico me imaginando alguém com o seu carro e ele dirigindo e adentrando aquele local e o pessoal do Corpo de Bombeiros indo apagar. Ele levou o caminhão dele diretamente aonde e a quem podia solucionar o problema dele. Sabe, muitas das vezes eu e você nos desesperamos no nosso momento de angústia e ficamos agindo como baratas tontas, sem saber para onde ir. E o pior, a gente fala para um, a gente fala para outro e algumas pessoas, elas não querem te ajudar, elas só querem saber o que se passa na sua vida. Em vez de você sair contando para um e para outro o que se passa na sua vida, o que acontece na sua vida, conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor, já diz o louvor. Faça como aquela mulher samaritana, ou foi a cananeia, eu não me lembro bem se ela era samaritana, mas ela simplesmente fez o quê? Correu para o profeta. Olha, eu não pedi o filho, mas você profetizou, o filho veio, meu filho está morto lá na cama. Vamos agora. Mas enquanto ela ia, muitos vizinhos, tá tudo bem, filho fulana? Tá tudo bem, ciclana? E ela dizia, tá tudo bem. Pegou o jumentinho dela, atou o jumentinho, botou as coisas e foi atrás do profeta. Por onde ela passava, tá tudo bem, fulana? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não falou do seu problema. Que o Senhor venha nos instruir a levarmos os nossos problemas, os nossos assuntos somente a Ele no dia mau e que venhamos clamar por Ele e Ele venha derramar a paz que excede todo o nosso entendimento e venhamos suportar, vencendo com Cristo Jesus. Vamos terminar de ver o vídeo? Nós precisamos aprender para onde levar as nossas crises. É comum tentar resolver tudo sozinho ou buscar ajuda em lugares que não têm estrutura para lidar com aquilo que nós estamos enfrentando. O resultado, muitas vezes, é prolongar o sofrimento. O ensinamento é claro: problemas exigem destinos certos. Na vida espiritual, isso significa levar as nossas dores, medos, dificuldades a Deus, que não apenas entende a nossa situação, mas Ele tem poder para agir sobre ela. Assim como o quartel dos bombeiros era o lugar preparado para apagar o fogo, Deus é o lugar seguro para uma alma em chamas. Jesus diz, em Mateus 11, versículo 28,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Se você crê nessa mensagem... Entendeu? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque Tu és fiel, justo e maravilhoso. Nunca perdeu ou perde uma batalha. Nunca perdeu o controle de nossas vidas. Tu, ó Pai Celestial, mantém-nos a salvo. Ah, Jesus, eu quero nesse momento, Deus Todo-Poderoso, apresentar ao Senhor as minhas falhas e pedir que o Senhor venha me perdoar. Mas também quero entregar, Senhor, nas Tuas mãos tudo quanto me tem tirado a paz, o sossego, tudo quanto me tem deixado preocupada, Senhor. Deus, eu não quero manter comigo situações e preocupações, medos, angústias, ao qual eu não consigo controlar. Tu estás no controle. Então derrama sobre mim a Tua paz que excede todo o nosso entendimento. Troca comigo, Senhor. Eu quero o Teu jugo, que é leve e suave. Ah, Senhor, e me ensina no decorrer de todas essas situações a qual eu tenho vivenciado. Mas peço que o Senhor, em todo o tempo, gere em mim testemunho para a glória de Deus. Peço que Tu visite cada vida que aqui se encontra, Senhor, e que está vivenciando um momento difícil. Senhor, está muitas das vezes descabelado, sem saber o que fazer, parece uma barata tonta que anda de um lado para o outro. A ansiedade já está tomando conta. Ah, Jesus, não deixa não. Assim como Pedro quase afundou, mas o Senhor estendeu a mão e o levantou. Faça com quem quer que esteja passando por um momento de dificuldade. E que esta pessoa venha sentir o Teu afago, o Teu cuidado, o Teu zelo, o Teu amor, o Teu carinho, Senhor. Visita, ó Deus. Visita, toca, transforma, renova, fortalece, vivifica, abraça, Senhor. Concede, ó Pai Celestial, a Tua paz que transcende todo o nosso entendimento no meio destas dificuldades. E que a Tua alegria, sim, a Tua alegria, seja conosco, seja com todos aqui. Mesmo no dia mau, no dia difícil, que a graça e a paz do Senhor nos acompanhem todos os dias. E que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe. Amém?